Aleluia, shalom, bom dia, graça e paz do Senhor, amém? Presbítera Patrícia, Ministério Abba Pai, Ministério Apostólico Abba Pai, daqui de Louveira, cidade de Louveira, amém? Interior de São Paulo, que vos fala aqui nesta manhã. Que você tenha um bom dia, que você tenha uma manhã extraordinária na presença do Senhor, amém? Você que está chegando, você que está aí agora nos vendo online, vai entrando, vai já compartilhando essa live, vai marcando pessoas que nessa manhã você quer que recebam a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, amém? Para estar trazendo nesta manhã em direção à tua vida, em direção à tua história, amém? Que a unção e o poder de Deus venha mover a tua vida, que a unção e o poder de Deus venha mover, venha movimentar a tua história na presença do Senhor, amém? Que nós não venhamos ser movidos pelas circunstâncias, pelas debilidades, pela falta de dinheiro, mas que o que venha nos mover venha ser aquilo que é eterno e verdadeiro, que é a presença do Senhor. Amém? Que o que venha nos mover seja o Espírito Santo de Deus, seja a intimidade que nós temos com o Pai. Amém? Que Ele venha nos mover, que nós venhamos ser movidas por Ele, movidos por Ele. Amém? Nesta manhã, né? Bom dia, shalom, vai entrando. Amém? Vai compartilhando. Não deixe, né, a preguiça dessa manhã de sábado, com essa chuvinha, te prender, te neutralizar, para você não entrar nessa live, para você não ouvir, para você não abrir a tua Bíblia e não receber de Deus a palavra que Ele tem em direção à tua vida, que Ele tem em direção à tua história. Não sei você, mas eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor por mais um dia. A alegria do Senhor nos faz forte, a força dEle nos faz forte. A força do Senhor nos faz fortes. A força dele nos faz forte diante das debilidades. A força do Senhor nos mantém de pé, fortalecidos e revestidos. Amém? E é isso que importa. É a força do Senhor em nós. Somos como vasos de barro. Somos como vasos de barro na mão do Senhor, mas o Senhor, Ele nos faz forte. As mãos dele no vaso, as mãos poderosa do oleiro no vaso é o que nos faz forte. Amém? Luan Silva, seja bem-vindo à live. Deus abençoe a tua vida, Luan. Deus te abençoe grandemente. Amém? Tiago Oliveira, Tiago, Deus abençoe. Seja bem-vindo à live. Fica aí até o final, que Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Pastora Eva, sempre aqui. Obrigada pela atenção, pastora. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história. Amém? Eu creio que Deus, Ele vai falar com você. Deus ele tem uma palavra no teu coração. Amém? Vai chegando, vai compartilhando, vai marcando pessoas, vai chamando pessoas para ouvir a palavra que o Senhor tem em direção à tua vida, que o Senhor tem em direção à nossa história. Amém? Fica aí até o final, porque eu creio naquilo que Deus, Ele vai falar, naquilo que Deus, Ele já está falando. A presença do Senhor já é clara sobre as nossas vidas, já é clara sobre este lugar. E eu creio que essa presença vai te alcançar, que essa presença vai inundar o teu coração, vai inundar a tua vida e a tua história. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está no livro de Salmos. Você que quiser, abre aí na tua casa, abre aí, você que está acompanhando essa live. Livro de Salmos, de número 127. Livro de Salmos, de número 127. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração de algo que há um tempo atrás o Senhor, Ele falou comigo sobre esta palavra. O Senhor, Ele falou comigo acerca dessa importância. Faz um ano, mais ou menos. Faz um ano sim, que o Senhor, Ele falou comigo sobre essa palavra. E durante esse tempo todo, o Senhor, essa palavra ela foi sendo trabalhada em mim. Essa palavra foi sendo gerada em mim, formada em mim, para que eu estivesse habilitada e preparada para, no tempo certo, trazer essa palavra ao teu coração. Amém? Fazer essa palavra notória
para a vida de outras pessoas também. Amém? Porque é assim que Deus ele trabalha conosco. Nós recebemos uma palavra. E é necessário que essa palavra ela gere em nós, ela nos gere, ela crie em nós aquilo que o propósito dela, cria em nós o propósito dela. Amém? Porque o propósito da palavra é nos fazer prosperar naquilo que ela é enviada. O Senhor vai dizer isso no livro de Isaías 55. E para que a gente possa posteriormente estar habilitado para também levar essa palavra ao coração de outras pessoas. Amém? Então, essa live, gente, daquilo que o conteúdo da palavra que eu trago para essas lives, a base é a minha vida, a base é aquilo que Deus ele fez em mim, a base é aquilo que Deus ele faz em mim, é tudo aquilo que sai de mim, mas sai com propriedade daquilo que Deus ele já gerou, com propriedade daquilo que Deus ele já formou em mim, no meu coração, na minha vida. Amém? E se eu aqui estou, é porque eu dei crédito à palavra do Senhor, é porque eu fui atenta ao ouvir a palavra do Senhor e a permitir que ela fizesse aquilo que ela queria fazer em mim, no meu coração, na minha vida espiritual e emocional. Amém? Então essa palavra de Salmos de número 127 que eu vou estar trazendo para você hoje, é uma palavra que há 1 ano o Senhor ele falou comigo. E durante todo esse tempo o Senhor trabalhou comigo, tem trabalhado comigo, tem firmado cada vez mais essa palavra no meu coração. E quando foi ontem o Senhor trouxe essa palavra para mim, está trazendo para a tua vida, para essa live, amém? Por isso que o tema da live é fundamento da intimidade, a gente vai entender a importância da intimidade, importante nós permanecermos no jardim, no ambiente da intimidade para com o Senhor, amém? Livro de Salmos de número 127 diz assim: a segurança, a prosperidade, a fecundidade vem somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que, o versículo-chave, versículo de número 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Verso 4, como flechas nas mãos de um homem valente, ou em outras traduções, está nas mãos de um homem poderoso, como flechas nas mãos de um homem poderoso. Na minha tradução está como flechas na mão de um homem valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Você deve estar se perguntando, né, o que esse versículo tem a ver, o que esse salmo tem a ver com o tema dessa ministração. Mas nós na palavra, somos comparados a flechas. Somos comparados a flechas na mão do Senhor. Há várias, na verdade, na palavra, comparações a nós. O Senhor nos compara a um vaso na mão do oleiro. Nós somos comparados como barro, o barro que está sendo formado. E aqui também nós somos comparados a flechas. As flechas. Por que flechas? Porque se nós formos analisar qual o posicionamento que a flecha ela tem que estar, qual o posicionamento, qual é o manuseio que você tem que ter com a flecha para você poder direcionar ela ao alvo, para você poder direcionar ela ao alvo, para você poder direcionar ela ao propósito dela, que é o centro, dali da mira, da onde ela precisa ser direcionada. O foco de todo arqueiro, é direcionar, é fazer com que a flecha com que ele atire cumpra um propósito do porquê ela está sendo direcionada. Amém? Então o foco do propósito do arqueiro é direcionar a flecha em um ponto certo, em um ponto reto, no foco da onde ele quer acertar, porque ele acertando ali, ele tem mais pontos e ele tem mais vantagens nisso. Amém? Então, isso é comparado
E isso eu trago uma comparação às nossas vidas, a como nós, na presença do Senhor, somos preparados para viver o nosso propósito. A flecha, antes dela ser direcionada ao propósito dela, que é atingir o alvo e ali cumprir aquilo que ela precisa cumprir, amém? De trazer para aquele que a atirou um relatório de acerto, um relatório de resultados, um relatório de frutos, ela precisa ser preparada. Ela precisa ser preparada, amém? Não é de qualquer maneira que ela é enviada, não é de qualquer maneira que ela é direcionada. Todos nós, na presença do Senhor, temos o chamado missionário. Todos nós fomos chamados para fazer missões nessa terra. Por que missões? Porque nós não viemos aqui, nós não estamos aqui nessa terra de qualquer forma, nós estamos aqui simplesmente para passear por ela. Porque se nós formos analisar o texto, quem está aqui para passear por ela é o inimigo das nossas almas. Livro de Jó, capítulo número 1, quando ele se apresenta diante da face do Senhor, Deus vai dizer para ele: de onde vens? Ele: de passear pela terra. De passear pela terra. Só quem passeia pela terra é quem não está em busca de um propósito, quem não tem um propósito, quem não tem uma direção, quem já perdeu totalmente o rumo da vida, quem já está lançado à própria sorte, quem ali já não tem nenhuma possibilidade de um resgate, não tem a menor possibilidade agora de viver, amém, um propósito, amém? Só que ao contrário do inimigo, nós estamos aqui para viver o propósito de Deus. Nós estamos aqui para o cumprimento de um propósito. Entenda que Jesus, ele estava nos céus com o Pai, ele era Espírito. Quando no livro de Mateus ele aparece na beira próxima ao Rio Jordão, para ser batizado por João Batista, ele estava ali para viver um propósito de Deus. Ele não estava ali para passear, ele não veio para fazer amigos. Jesus, ele não veio para comer, ele não veio para beber. Não, ele veio para cumprir um propósito. Ele não estava na terra a passeio. Ele estava aqui para cumprimento de um propósito, para viver o propósito do Pai, que o Pai o havia enviado para viver, que era o quê? De morrer na cruz, de ir até a cruz, de caminhar até a cruz e de lá na cruz cumprir o propósito dele. Qual é o propósito? Morrer, amém? Enfermar pelos nossos pecados, o sangue dele ser derramado no madeiro, para que nós, através do sangue dele, fôssemos redimidos, fôssemos trazidos das trevas onde nós estávamos para a maravilhosa luz, ser enterrado e ao terceiro dia ressuscitar. Mas vamos lá para trás um pouco, para Jesus chegar até o propósito dele, porque o propósito, o foco era a cruz. Ele também teve que ser preparado para isso. Ele também teve que ser preparado. Houve um tempo da história de Jesus, da vida de Jesus, que ele esteve escondido na cidade de Nazaré. Cidade de Nazaré, nos tempos de Jesus, não era uma cidade como nós vemos hoje, porque hoje é uma cidade rica, hoje é uma cidade próspera, hoje é uma cidade grande, hoje é uma cidade muito privilegiada. Muitos que vão a Israel também têm um desejo de conhecer a história de Jesus, também passam por Nazaré, porque agora se tornou uma cidade turística e famosa, então todos querem ir lá conhecer a cidade que Jesus cresceu. Porém, lá nos tempos, quando Jesus viveu, cresceu na sua adolescência, até se tornar a fase adulta de 30 anos, onde ele inicia o ministério dele, não era assim. Era uma aldeia pequena, de poucos moradores. Amém? Era uma aldeia pequena, havia poucos. E naquele lugar pequeno, naquele lugar estreito, naquele lugar não muito cheio de luxos e de glamour, como nós podemos analisar hoje, vemos hoje, foi que Jesus cresceu. Mas era ele sendo preparado para viver o propósito dele. Jesus também teve que viver um tempo de preparamento para viver o propósito dele. O propósito que era morrer na cruz. Pelo todo mundo, pela minha e pela tua história, para que nós hoje pudéssemos estar aqui fazendo menção ao nome dele, amém? Então mesmo quando ele aparece, Jesus lá,
Ele aparece com 30 anos a iniciar o ministério dele. Até chegar na cruz ele foi preparado. Até chegar na cruz ele foi preparado. Ele passou por muitas dificuldades, ele passou por muitas debilidades, mas as dificuldades ali já estavam também preparando ele para um nível de dor, para um nível de sofrimento ainda maior, que era o propósito da cruz. Amém? No Getsemane, o Getsemane foi um lugar, um ambiente aonde de propósito. Amém? Jesus não estava ali à toa, ele não estava sendo prensado à toa. Amém? Ele estava ali sendo preparado para o propósito. O propósito maior de Jesus, gente, era a cruz, era viver a cruz. O tempo aonde ele estava pregando, onde ele ministrava sobre o reino, aonde havia curas, aonde havia milagres, era um fruto daquilo que fluía dele pela fé das pessoas. Pela fé das pessoas de que ele era o Messias. Jesus só curava e só cura aquele que crê em quem ele é. Aqueles que não creem em quem Jesus é não recebem cura. Não tem como ser curado, não tem como ser liberto, não tem como ser restaurado. Por quê? Porque a minha cura, a minha libertação vem mediante a minha fé em quem Jesus é. Mediante a minha fé em quem ele é. Então as pessoas que iam até Jesus, dele fluía a virtude, como fluiu daquela mulher do fluxo de sangue. Bartimeu foi curado da cegueira, mas todas essas pessoas que nós lemos relatos na Bíblia, elas foram curadas, elas foram libertas mediante a fé delas. Mas Jesus não era o foco maior de Jesus. Jesus, todas as vezes que Jesus curava, todas as vezes que Jesus libertava, ele estava caminhando, ele estava indo em direção a viver o propósito dele, e as curas, as libertações fluíam dele, porque as pessoas iam de encontro a ele, e ali acontecia a cura, ali acontecia milagre, ali acontecia prodígios, ali aconteciam maravilhas. Amém? Então, Jesus estava caminhando para a cruz. Jesus estava caminhando ao propósito da cruz. Então, aonde ele entrava, aonde ele ia, o que ele fazia, cooperava para o fortalecimento dele na carne humana a qual ele estava, na carne como homem a qual ele estava, para suportar o peso da cruz, para suportar as dores ainda maiores que ele iria suportar na cruz. Então, gente, Jesus também teve que passar por um processo de preparamento, também teve que passar por um processo de fortalecimento da estrutura toda, porque ele estava na forma de homem também para viver o propósito da cruz. Amém? Assim também somos eu e você, antes de nós vivemos o propósito, antes de Deus nos colocar nos lugares onde Ele quer nos colocar, antes de Deus nos formar, onde Deus nos fundamentar, aonde Ele quer nos colocar, nós temos que entender o tempo do preparamento. Amém? Então a flecha ela é preparada. Nós, comparados como flecha, nós temos que receber este preparamento do Senhor. O preparamento do Senhor acontece da seguinte forma sobre as nossas vidas. Primeira coisa, você precisa compreender Isaías capítulo de número 6 vai dizer assim, que no tempo que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o manto e a orla das vestes do Senhor cobriam todo o templo, e ele ouviu os anjos virados um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória dele. Isaías então totalmente em êxtase, né? Vendo todo o esplendor da glória do Senhor, vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi ao Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. Amém? E o Senhor então direciona um anjo, e esse anjo desce com umas penás nas mãos, tira a brasa viva do altar, passa sobre os lábios de Isaías. Quando passa sobre os lábios de Isaías, o Senhor vai dizer: a quem enviarei? A quem enviarei a casa de Israel? A quem eu enviarei como profeta? Então Isaías se levanta: envia-me a mim, envia-me a mim. Então o Senhor começa a colocar palavras na boca de Isaías e o envia agora a viver o propósito de profeta, mas Isaías não estava vivendo, não estava sendo direcionado a viver
a viver como um profeta qualquer, mas um profeta que da sua boca sairiam palavras que iriam declarar a vida vindoura do Messias, a vinda de Jesus, como nós lemos nos 66 capítulos do livro de Isaías. Amém? Só que entenda que antes dele ser enviado, ele teve um encontro com Deus. Ele teve que ser santificado, ele teve que ser purificado. Ele teve que reconhecer o pecado dele. E naquele reconhecer de pecado é que Isaías ele foi purificado, ele foi santificado. Compreenda que o propósito da flecha, antes dela ser direcionada ao alvo, ela passa um bom tempo na aljava do homem poderoso. Ela passa um bom tempo escondida na aljava do homem poderoso. Ela passa um bom tempo escondida na aljava do homem valente. E aquele tempo que ela está escondida na aljava, ela está sendo preparada para levantar ao nível de se chegar ao coração. Por quê? Porque quando a flecha ela sai da aljava, ela vai em direção ao arco. E em direção ao arco, primeiro ela é trazida ao coração do valente, do arqueiro, do coração daquele que vai enviar ela. Daquele que vai enviar ela, amém? E o coração, está próximo do coração de Deus, está direcionado, está posicionado a um ambiente de conhecer Deus em profundidade, em conhecer aquilo que verdadeiramente agrada o coração dele, de nós conhecermos aquilo que está no coração dele. Amém? Então a aljava, a aljava representa o que? Representa a igreja, o ministério onde Deus te plantou, o ministério onde Deus te colocou para viver em comunhão com os irmãos, o ministério onde Deus ele te colocou, onde Deus ele tem te colocado, onde Deus ele tem te guardado. E muitas das vezes nós estamos num ambiente assim, nós estamos na igreja ainda, nós estamos no ministério e nós falamos, Deus, nós queremos viver o nosso propósito, nós queremos ser enviados rápido, nós queremos já viver todas as coisas grandes, nós queremos já viver todas as coisas grandiosas que Deus tem assim. E você precisa entender que não é assim. Para você subir de nível, para você subir de posição, você precisa aprender a viver em comunhão. Você precisa entender o propósito da igreja, o propósito de você estar no ambiente. O propósito da igreja para você te formar, te formar. Você precisa, a igreja ela é como um útero que forma missionários, que forma pessoas que serão enviadas para viver o propósito. Porém, se você aí não compreender isso, quanto mais você demora para entender, quanto mais você demora para compreender aquilo que Deus ele quer te ensinar, aquilo que Deus ele quer te capacitar através do tempo que você está escondido na aljava dele, junto com outras pessoas, junto com outros irmãos, mais vai demorar você de subir de nível e de conhecer verdadeiramente aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está no coração do Pai. Então é um tempo de preparamento, e esse tempo de preparamento, eles são em 3 níveis. O primeiro nível é o tempo onde nós estamos escondidos na aljava, é o tempo onde nós estamos num ambiente de culto, é o tempo onde nós estamos num ambiente da igreja, onde nós temos que aprender a cultuar a Deus com os irmãos, é um ambiente onde nós temos que aprender a ter relacionamento, um ambiente onde você tem que aprender a se firmar no lugar onde Deus te colocou. Nós temos um problema muito sério. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de permanecer no lugar, na posição onde Deus as coloca. Elas têm uma dificuldade muito grande de permanecer no lugar aonde Deus as coloca. No ministério delas, as pessoas elas têm uma dificuldade. Eu falo para você que eu tinha essa dificuldade. Nós temos uma dificuldade de entender o trabalhar de Deus nas coisas pequenas. Nós temos uma dificuldade de compreender e de entender o trabalhar de Deus no nosso coração, nas nossas vidas, nas coisas pequenas. Neste ambiente, neste lugar, na aljava do valente, Deus ele quer te curar. No ambiente da aljava é um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de liberdade no Espírito, onde você precisa adquirir liberdade no Espírito. É um lugar onde você precisa aprender a se dedicar à palavra.
É um ambiente onde você precisa se dedicar à comunhão, ao relacionamento. É um lugar onde você precisa aprender a obedecer os seus líderes, a obedecer os teus pastores, a obedecer aqueles que Deus coloca para direcionar a tua vida. É um ambiente onde o orgulho tem que cair por terra, onde a soberba não pode existir. É um ambiente onde a arrogância não pode permanecer. É um ambiente onde você precisa aprender a viver em humildade e mansidão, como Jesus viveu. Como Jesus viveu sobre esta terra. Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso, aprendei de mim que sou humilde de coração. De coração, não é de aparência. Nós não temos que aparentar ser humilde, não tem que aparentar ser mansa, não. Eu tenho que ser. Jesus não está falando de aparência. Jesus, se tem algo que Jesus condena no homem, é um homem que vive de aparência. Você precisa viver de verdade. Você precisa parar de querer ser algo que você não é e ser em Cristo aquilo que Ele quer que você seja. Aquilo que Ele quer que você seja, mesmo que doa, mesmo que você tenha que renunciar a muitas coisas, a perder muitas coisas. Viva com intensidade aquilo que Deus quer que você viva nos propósitos e nos lugares aonde Ele te direcionar a estar. Esteja uma mente e um coração focado na vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda neste lugar? Deus, o que o Senhor quer que eu adquira de conhecimento neste lugar? Ao que o Senhor quer me curar neste lugar? O que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida neste lugar? Aonde neste tempo, Senhor, eu estou. Amém? Então o ambiente de você... O tempo de estarmos na aljava do homem poderoso. O tempo onde nós estamos escondidos em Deus. Amém? O tempo onde você está no ministério onde Deus Ele te colocou. É um tempo onde você precisa se dedicar à comunhão a Ele. É um ambiente onde Deus Ele quer te curar, para Ele aumentar o teu nível, para Ele subir você de nível. Porque é um ambiente onde você precisa nascer do Espírito. É um ambiente onde você precisa nascer do Espírito, porque só compreende o coração de Deus, só compreende os mistérios do coração de Deus aquele que nasceu do Espírito, porque aquilo que está no coração de Deus não é a mesma coisa das coisas do mundo. Deus, Ele é Espírito. Para você compreender as coisas do Espírito, você precisa ser espiritual. Para compreender Deus, o coração de Deus, você precisa ser espiritual. Você precisa ser espiritual. Você precisa ter nascido do Espírito. Você precisa estar, amém, conectado no espiritual. Amém? Então, o tempo da aljava, o tempo que você está guardado, o tempo que você está escondido, é um tempo onde você precisa se dedicar à transformação. É o tempo onde você precisa se dedicar ao propósito daquilo que Deus Ele quer fazer em você. Amém? Para você poder subir de nível. E o subir de nível no ambiente espiritual é onde você começa a crescer espiritualmente. Deus Ele começa a te dar crescimento espiritual. Quando você é tirado da aljava, amém? É porque você entendeu o propósito. É quando você acha que você não está no mesmo ambiente mais, você já mudou de nível, você agora já está nas cortes celestiais. Você já vai estar num ambiente espiritual, num ambiente de nível espiritual. O ambiente onde você congrega agora não é mais um ambiente físico. Você já congrega no ambiente celestial. Você já congrega no face a face. Você já congrega junto com os anjos. Você já congrega em um ambiente de revelação. Você já congrega em um ambiente de atmosfera celestial, de celebração. Você começa a ter revelação. Você começa a ter discernimento. Você passa a crescer. É um ambiente agora de crescimento espiritual nas verdades do Senhor. Você passa agora a crescer em intimidade, em comunhão. E é nesse lugar, é nesse ambiente que Deus começa a te dar fundamento da intimidade. Fundamento na intimidade. Na última ceia com os discípulos, Jesus estava sentado com todos os 12 à mesa, mas só havia um encostado com a cabeça no peito de Jesus, o apóstolo João. O apóstolo João. Havia muitos, havia 12, mas João tinha
adquirido, subir de nível. João tinha subido de nível. João tinha subido de nível, agora ele estava no coração do Pai. Agora ali, ele estava sendo preparado para receber revelações espirituais, que a nenhum outro 12, nem a Paulo foi revelado. Nem aquele que foi subido ao terceiro céu. E foi revelado a ele palavras inefáveis, que ele mesmo vai dizer no livro de Coríntios 12. Nem a ele foi revelado o que foi revelado a João na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, como nós vemos no livro de Apocalipse. Amém? Então, você está subindo de nível. Quando você entende o que Deus ele faz, o que Deus ele quer fazer com você no tempo da aljava, no tempo do tempo que você está no ministério, onde Deus ele te colocou, você sobe de nível no coração. Você subiu de nível no coração do Pai, então ali você está num ambiente de revelação, num ambiente onde de intimidade. Então ali você passa a ser fundamentada, você passa agora a ter base, você passa agora a ter fundamento espiritual. Deus está preparando você para ter um fundamento inabalável, porque aqueles que estão firmados, aqueles que estão formados nas coisas celestiais do Espírito, naquilo que é eterno, as coisas do mundo, podem vir ventos, podem vir tempestades, podem vir adversidades, pode vir falta de dinheiro, pode vir palavras ao contrário, mas nada mais o abala. Por quê? Porque ele já entendeu que não é mais deste mundo. Então as coisas deste mundo não me afetam mais. As coisas deste mundo não me afetam mais, porque o meu fundamento, a minha raiz agora está nas regiões celestiais. Estão agora fundamentadas, estão sendo fundamentadas no mundo espiritual, nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro. Amém? Então, no fundamento da intimidade, neste fundamento de intimidade, é o fundamento onde nós precisamos conhecer o coração de Deus. Por que você precisa conhecer o coração de Deus? Porque você precisa conhecer quem você é. É onde você adquire identidade. É onde você adquire conhecimento da verdade, de quem você é. Então você passa a ser caminhado, porque a flecha depois do coração do Pai, ela é direcionada. Ela começa a caminhar rumo ao propósito. Você precisa compreender que no caminhar sobre este propósito, você precisa estar alinhado. Você precisa estar alinhado e você vai caminhar sobre um fundamento. Por quê? Porque você precisa não ser levado pelas coisas que você vai ver no mundo. Você precisa ser guiado, que você vai ver muitas coisas. Você vai ver pessoas que não vão levar o ministério seu a sério. Você vai nesse caminhada rumo ao propósito. Você vai ter pessoas no seu caminho que não vão duvidar de você. Pessoas que vão duvidar da sua capacidade, vão duvidar de que Deus é na tua vida. Você vai se deparar com pessoas incrédulas. Você vai se deparar com blasfêmias contra a tua vida. Você vai se deparar com açoites de línguas contra a tua vida. Vão se levantar caluniadores, porque Jesus vai dizer: bem-aventurados serão vocês, vocês vão ser injuriados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados por amor ao meu nome. Mas vocês serão bem-aventurados por causa disso, porque o reino de Deus é para essas pessoas. É por amor ao meu nome, é por causa do meu nome que vocês serão perseguidos. É por amor ao meu nome que vocês irão sofrer. E se a gente não estiver, se você não estiver fundamentado na intimidade, no coração do Pai, nem quem você é nele, nem quem ele é em você, você vai desistir. Você não vai permanecer, você vai cair. Você vai desistir no meio do caminho. Você não vai conseguir chegar onde Deus ele quer que você chegue. Porque os seus olhos têm que estar voltados para o Pai. Quando a flecha ela é direcionada, a flecha ela vai reta, ela vai alinhada. E ela não dá, se ela dá ligança ao da esquerda, se ela dá ligança ao da direita, se ela for parar para responder as pessoas que estão falando delas, não crer que ela está caminhando na posição certa e não crer na justificação do Pai,
ela vai se perder, você vai se perder no meio do caminho, nós vamos se perder no meio do caminho, porque você vai se deparar com muitas coisas, você vai ser humilhado, você vai passar por muitas dificuldades, porque o ministério é assim, você lida com pessoas, o ministério pastoral, o ministério do discipulado que Jesus designou sobre a mim e sobre a tua vida, é um ministério onde você vai lidar com pessoas, e pessoas são difíceis. Pessoas são difíceis. E se você não tiver convicção de quem você é em Cristo, você vai dar ouvido a elas. E o que vai acontecer? Você vai desistir no meio do caminho. Você vai desistir, você vai parar. Se o fundamento que você caminhar não for a tua intimidade com Deus, e não for o conhecimento de quem Ele é e de quem você é nele, se você já não tiver passado e suportado todos os processos, se você não conseguiu, se você não passou pelo processo da aljava, se você não passou pelo processo do coração, se você não se fundamentou aqui, você não entendeu o coração do Pai, quando você for enviado no caminho a viver este propósito, você vai desistir. Se Jesus no caminho do Gólgota tivesse dado ouvidos àquilo, tudo aquilo que estavam falando dele, se ele fosse parar para justificar, eu não vejo em nenhum texto Jesus se justificando por alguma coisa. Porque quem justifica é o Pai, e quem vai te justificar é o propósito. Quando verem você vivendo Ele, quando verem você vivendo lá com Deus, aquilo que Ele quer que você viva, isso já vai te justificar. Vamos entender, nossa, realmente ela é aquilo que ela dizia ser, e nós não cremos. Realmente Deus é sobre a vida dela e nós não acreditamos. Realmente ele é um homem de Deus, realmente ela é uma mulher de Deus. Mas por quê? Porque eu vivi o propósito pela tua perseverança, pela tua perseverança, pela tua ousadia, é que você vai ser justificado, é que Deus vai te justificar diante das pessoas, é que Deus vai te justificar diante das outras pessoas, diante dos homens. Mas você precisa aprender e a entender e a caminhar por propósito. A caminhar por propósito, porque aonde Deus ele quer elevar a minha e a tua vida, aonde Deus ele quer elevar a minha e a tua história, sem fundamento no reino, sem fundamento na intimidade, você não vai suportar. Você não vai suportar, você vai desistir, você vai parar. Hoje nós vemos muitas pessoas desistindo. Foi para você que eu fui uma pessoa assim. No começo do meu ministério, quando eu não entendia aquilo que Deus tinha sobre a minha vida, quando eu não entendia tudo aquilo que hoje eu estou ministrando a você. Quando para mim ministrar isso para você é fácil. Eu vou usar a palavra fácil. Por quê? Porque foi algo que eu passei. Foi algo que eu tive que viver. Eu vivi na carne. Hoje é fácil de eu falar. Mas lá atrás, para mim, viver não foi. Não foi. Muitas das vezes no processo da aljava eu pensei em desistir. Porque no processo da aljava, no meio da congregação, no meio ali, Deus ele levantou pessoas para me afrontar. Deus levantou pessoas para serem incrédulas na minha vida. Deus levantou pessoas para falar coisas para mim. Deus me levou a viver e a passar por coisas onde eu tive que suportar. E eu falava assim, Deus, eu não aguento mais isso. Deus, é muita humilhação. Deus, por que eu tenho que passar por isso? Deus, olha tudo aquilo que eu tenho que fazer, olha tudo aquilo que eu tenho que suportar, porque porque tudo é comigo. E era esses questionamentos, só eu que vejo, só eu que sofro, ninguém faz nada. Era esses questionamentos que eu tinha com Deus, mas hoje eu entendo que todas essas coisas era Deus me curando, era Deus me capacitando, era Deus me fortalecendo. E Deus usando todas essas circunstâncias, para me preparar, e para forjar a minha estrutura, para me viver o segundo nível do coração dele. Para me viver o segundo nível do coração dele. Então você vai passar por muitas coisas, suporte. Aprenda a suportar, porque nesse processo de suportar, Deus ele está formando a tua raiz, Deus está fincando a tua raiz nele. Deus está fincando a tua raiz, você está sendo consolidado.
Você está sendo consolidado. Mas você precisa suportar. Você precisa parar de questionar. Você precisa parar de murmurar. Você precisa parar de questionar, de murmurar, de ter inveja das outras pessoas, de olhar para as outras pessoas. Nossa, mas fulano está vivendo isso. Fulano aquilo. Cuidado, às vezes é só aparência. Não é tudo isso. Você está focado em aparência. Não é. Busque saber o coração de Deus. Busque saber aquilo que é para você viver. Busque saber o teu tempo. Viva o teu tempo. Não interessa se o outro está no W. Não interessa se o outro já está no quarto, no quinto, no sexto nível. Foque em você. Você e Deus. Foque em você e Deus. E viva os teus processos. E viva os teus propósitos. Conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. É você e Deus. Deus trabalha com cada uma das pessoas de uma forma diferente. Deus trabalhou na minha vida de uma forma diferente. Deus trabalha nas outras pessoas de forma diferente. Mas são do mesmo nível, da mesma coisa. Onde nós vamos ser direcionados da mesma forma. São processos. São processos que dependem mais de nós do que propriamente de Deus. Amém? Então nós temos que aprender a suportar. Nós temos que aprender a entender aquilo que Deus está querendo nos ensinar através das dificuldades. Através das lutas. Amém? Então para de olhar para o lado, para de olhar para a esquerda, para de olhar para a direita. Ai, mas isso, ai, mas falou isso para mim, mas me magoou. Ai, mas falou isso para mim, não vou mais na igreja. Ai, não vou mais naquela igreja, vou mudar de ministério. Ei, se você, todo lugar que você passar, você se deparar com uma dificuldade, você desistir, você nunca vai aprender nada. Você nunca vai aprender nada. Você precisa aprender a ouvir e a entender aquilo que Deus ele quer ministrar a você através da dificuldade. Se você nunca vai aprender, se todas as vezes que você vê uma parede, ao invés de você perseverar nela para você passar, você desistir. Todas as vezes que você vê uma porta trancada, ao invés de você buscar a chave para abrir, para passar, você voltar para trás. Nós precisamos parar de ser pessoas que desistem por qualquer coisa. Nós nos neutralizamos muito fácil. Você se neutraliza muito fácil. O medo te paralisa. A vergonha te neutraliza. O que vão pensar de mim te paralisa. Foque no que Deus pensa ao teu respeito. Foque naquilo que Deus sabe ao teu respeito. Deus, o que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor quer de mim? E aquilo que Deus te direcionar, viva com intensidade. Independente das outras pessoas. As pessoas à volta não vão compreender mesmo. E elas não têm que compreender, porque o negócio... elas não têm que compreender, porque o negócio de Deus não é com elas, é com você. É com você, então é você que tem que entender, é você que tem que saber. Não são elas, é você. Amém? Então, aprenda a suportar os processos de Deus. Amém? Então são níveis de propósito que a gente vive. E a gente ministrados no coração de Deus para conhecer a nossa identidade, conhecer quem nós somos. Amém? São um nível de revelações espirituais, um nível onde os céus estão sendo abertos, a um nível onde você vive de céus abertos, de revelação, de conhecimento de Deus. Amém? Onde você é livre, onde você é liberto pelo Senhor. Amém? Então você passa a ser direcionado, você possa agora, depois que você está fundamentado nesse lugar de intimidade, não deixe o lugar da intimidade. Muitas coisas, há uma passagem no livro de Atos que fala sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando eles... A palavra do Senhor vai dizer que aquela adivinha, a pitonista, ela ia de encontro a Paulo e Silas enquanto eles estavam indo ao lugar da oração. A palavra do Senhor vai dizer que dava o horário da oração, Paulo e Silas estavam indo orar. Aquela mulher pitonista aparecia no meio do caminho para dizer para eles palavras de engano, para dizer para eles palavras de mentira e para tirar o foco deles da oração. Mas eles estavam o quê? Caminhando, indo à oração. Eles estavam indo ao quê? Ao lugar da intimidade. Eles estavam indo agora ali ao lugar da conexão com o Pai, no templo, orar, no templo buscar a face
de Deus. E aparecia aquela mulher pitonista para tirar o foco, para tirar eles do propósito. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que chegou um tempo onde Paulo se cansou. E ele vira para aquela mulher e diz: espírito imundo, saia dela agora. A palavra do Senhor vai dizer que imediatamente o espírito imundo vai embora e aquela mulher é liberta. Paulo e Silas começam a sofrer consequências daquela libertação, onde eles são presos. E lá nós conhecemos tudo o que acontece na adoração, cadeias são quebradas e famílias ali, a família daquele carcereiro que ali estava é liberta. Mas você entende como que são os propósitos de Deus? Como são os propósitos de Deus? Você só entende os propósitos de Deus, daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, quando você está conectado. Paulo e Silas, eles, mesmo com aquela mulher falando, eles continuam indo ao lugar da oração. Eles não se deixou vencer. Eles não se deixou vencer pela dificuldade. Eles não se deixou vencer pelo engano, por aquilo que queriam tirar o foco deles. Eles continuam caminhando ao lugar da oração. E a oração fez com que eles tivessem poder, discernimento, para além de mandar o espírito daquela mulher embora e aquela mulher receber libertação, quando eles foram sofrer as consequências, por causa que os homens adquiriam dinheiro através da vida daquela mulher. Eles adquiriam dinheiro através do engano daquela mulher. Eles colocam Paulo e Silas na prisão, mas Deus tinha propósito na vida de Paulo e Silas naquela prisão. Mas só entende os propósitos de Deus no meio das lutas e da dificuldade quem tem intimidade. Aquele que está fundamentado no lugar da intimidade, no lugar da oração. Aqueles que não desistem, aqueles que perseveram, aqueles que prevalecem. Então qualquer coisa quer parar de orar, qualquer coisa eu não vou orar mais, qualquer coisa eu não vou mais fazer mais, você está perdendo a oportunidade de viver o sobrenatural, de ver vidas sendo curadas, libertas e restauradas através da tua vida, através do poder do nome de Jesus que sai da tua boca, através do poder do nome de Jesus que sai da tua boca e da tua história, do teu coração, daquilo que você viveu, com base e fundamento naquilo que você viveu, não naquilo que você leu. Não respalde a tua vida, não respalde o teu ministério sobre base de pregações de pastores, de líderes de YouTube, porque eles não sabem da tua vida, eles não conhecem a tua vida, eles não sabem quem é você. Deus sabe quem é você. Então respalde a tua vida, respalde a tua intimidade na oração, na comunhão, na verdade de quem Ele é e na verdade de quem você é nele. Para de respaldar a tua vida ministerial, a tua vida espiritual em pessoas, e respalde a tua vida espiritual e ministerial em Deus e em quem Ele é e quem você é nele. Amém? Então a gente só consegue viver o propósito quando você está fundamentado nessa verdade, quando você está fundamentado em Deus, em Cristo, em Jesus e Yeshua. Aleluia. Paulo e Silas é levado àquela prisão. Eles tinham todos os motivos para murmurar, para questionar. Mas aquele que tem intimidade, aquele que está perto do coração do Pai, está entendendo o que o Pai está querendo dizer, está entendendo o que o Pai está querendo fazer com ele naquele lugar. Paulo e Silas não murmurou, Paulo e Silas não questionou. O Pai tem propósito nessa prisão, Silas. Silas, não desanima, porque o Pai tem propósito nessa prisão. O Pai tem propósito e nós estamos aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos adorar, vamos orar, vamos exaltar e bendizer o nome dele. E eles começam ali, a palavra não diz qual é o hino, qual é o cântico, mas eles começam a orar, eles começam a adorar. Eu não sei qual é o cântico que eles estavam cantando, mas eu quero dizer para você algo. Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, 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 santo. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno e Ele é digno. Através da oração, da adoração, as cadeias se quebraram. Houve um terremoto. Paulo e Silas não se assustou com o que estava acontecendo. É a resposta, Silas, da nossa adoração. Silas, é a resposta da nossa oração. Silas, é propósito da nossa adoração. Cadeias se quebram, cadeias se rompem,
Cadeias caem por terra, aleluias, daqueles homens que estavam naquele lugar, daqueles homens que estavam em volta de Paulo e Silas. A palavra do Senhor vai dizer que o carcereiro tenta suicídio, Paulo achando que todos os presos tinham fugido. Amém? Paulo e Silas, Paulo agora grita no meio de todo aquele tumulto para o carcereiro: ei, nós estamos aqui. Por quê? Porque Paulo não estava preso. Prenderam os pés físicos de Paulo, mas Paulo não estava preso. Por quê? Porque aqueles que vivem no Espírito, aqueles que estão fundamentados no Espírito, eles são livres em Cristo Jesus. Eles são libertos em Cristo Jesus. Cadeia não te para. Cadeias não param aqueles que estão fundamentados no nível espiritual da intimidade. Cadeias não paralisam aqueles que estão... aqueles que fluem no Espírito, na intimidade com Deus. Cadeias não param, circunstâncias não param, dificuldades não param, contas atrasadas para pagar não param, injúrias não param, palavras ao contrário não param, oração ao contrário não para, inveja não para, feitiçaria não para, macumbaria não para, magia negra não para, nada para aqueles que estão fundamentados na intimidade. Chorei, cantarabara, nada para aqueles que estão fundamentados na intimidade. Muitos olham e vão falar: por que eu não consigo parar? Por que eu não consigo matar? Por que eu não consigo neutralizar o chamado, a vida? Por que eu não consigo diminuir? Por quê? Porque está fundamentados num ambiente onde esse tipo de pessoas não conseguem se achegar. O ambiente da intimidade não conseguem se achegar, estão presos, neutralizados. Mas aqueles que fluem do Espírito, aqueles que vivem no Espírito. Livro de João, capítulo de número 3, Jesus vai dizer: ei, aqueles que nascem do Espírito são como ventos. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Ele simplesmente flui, ele simplesmente cumpre o propósito, O vento que sopra sobre este lugar, o vento que sopra sobre a tua vida, você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde ele vai, mas ele vem e cumpre um propósito. Ele vem e cumpre um propósito. Aleluia, assim somos eu e você, fundamentados no Espírito, fundamentados na intimidade com Deus. Ninguém sabe para onde vai. Nossa, mas de onde veio esse? Eu vejo Elias descendo, Tisbita descendo do monte, descendo do monte agora de Efraim, descendo agora do monte, indo de encontro a Israel. Ali ele encontra Acabe e ele começa a profetizar sobre a vida de Acabe, acerca de Jezabel, a mulher idólatra, o jugo desigual a qual ele tinha unido. E eu vejo Acabe e muitos outros profetas que viviam em Israel, porque Elias não se misturou com o povo. Como diz o nosso apóstolo, Elias era um profeta quadrado. Ele não estava ali no circo, ele não estava ali no mesmo cerco do que aqueles outros profetas. Ele não estava comendo na mesa de Jezabel. Ele era aquele que comia pão e água, mas estava na direção do Pai, estava na direção do reino. Agora desce Elias para profetizar a Acabe. Eu vejo muitos olhando e falando: mas quem é esse? Da onde ele veio? Quem foi que ele surgiu? Quem foi que chamou ele? Quem foi que ungiu ele a profeta? Quem é esse daí que chega profetizando? Quem é esse que vem me ensinar agora a dar aula? Quem é esse agora que vem me ensinar a pregar? Quem é esse que agora quer me ensinar alguma coisa? Eu já estou aqui há muito tempo, a minha linhagem real vem de longos anos, mas o Senhor manda aquele que ninguém crê, aquele que ninguém acredita, mas que é guiado por ele, mas que vem com direção dele, posicionados no coração dele, fincados, fundamentados na intimidade, para profetizar para reis, para profetizar para governos, para profetizar
levantar para autoridades e dizer: eis que assim diz o Senhor, eis que assim diz o Senhor. Muitos não vão dar crédito à pregação, muitos não vão dar crédito à palavra, mas quem te envia é o Senhor, mas quem te envia é o Senhor, mas quem nos envia, quem envia a mim e quem envia a você é o Senhor. Mas para você chegar nesse nível, você precisa ter passado pelo tempo de processo, você precisa suporta. Você não sabe aonde Jesus vai te colocar, você não sabe aonde Deus quer te colocar, você não sabe o nível aonde Deus ele quer te posicionar. Então chore barabaxe de cantar a barabaçou, suporte rebaxe de barabaxe. Suporte, chore barabaxe de cantar a mandaraio. Suporte o processo, tá doendo, tô me humilhando, eu tô vivendo de favores, suporta, eu vivo de roupa emprestada, rindo do meu cabelo, rindo da minha vida, rindo da minha história, suporta, porque você não sabe onde Deus vai te colocar. Riam de José também, tiram sarro de José, os irmãos de José riam do sonho dele, o sonhador mor, até parece que eu vou me debruçar diante dos pés dele. Oh papai, eu sinto a presença do poder de Deus aqui, aleluia. Muitos tiraram sarro dele, até o pai, o autor da promessa, o herdeiro da promessa, Israel, olhou para José: quem vai dizer que eu e sua mãe vamos nos render aos teus pés? Jamais, não. Mas a palavra vai dizer que ele remoía aquilo no coração dele. Riam de José. José foi servo, José foi escravo, e muitos tiravam sarro dele, muitos tiravam sarro de José. Mas aqueles mesmo que não creram, aqueles que tiraram sarro de José, foram aqueles que tiveram que comer na mesa de José, foram aqueles que tiveram que comer daquilo que José tinha que dar para eles. Por quê? Porque senão morriam de fome, Ei, Deus vai te enviar à frente para que sustentar aqueles que no passado, no tempo do processo, duvidaram do chamado, vão ter que se assentar à mesa, vão ter que reconhecer quem você é em Deus, vão ter que reconhecer quem Cristo é na tua vida e na tua história. Vão ter que crer, querendo ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus, Não creram nele, não acreditaram, crucificaram ele, mataram ele, açoitaram ele, humilharam ele, mas toda língua e todo homem confessará, e todo joelho, querendo ou não, se dobrará e confessará. Ele vindo em glória dizendo: eis aí o Filho de Deus, eis aí o Filho de Deus. Oh Pai, creia, aleluia. Suporte o processo, Você não tem noção daquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida e para a tua história. Muitos não dão crédito, poucos param para ouvir, muitos rejeitam. Mas vai chegar. Vai chegar o dia, vai chegar o dia sim, aonde eles vão sentar, vão falar: eu preciso de uma palavra de Deus. Vão vir na tua casa, vão te reconhecer como profeta, de Deus. Vão ter que vir na tua casa, se humilhar, pedir perdão e dizer: eu quero uma palavra, me dá uma palavra. Eu reconheço que Deus é na tua vida, eu preciso de uma palavra de direcionamento. Ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pelos meus filhos. A minha casa está perecendo. Eu hoje tive que chegar aqui e reconhecer que tu és profeta. Ore pela minha casa, e você vai orar e a praga vai cessar. Você vai orar e o mal vai cair por terra. Você vai orar e a família será restaurada, e o nome de Deus através da tua vida será exaltado, e o nome de Deus através da tua vida será engrandecido, e todos vão reconhecer quem tu és nas mãos do Todo-Poderoso. A flecha, a flecha preparada, a flecha nas mãos de um homem poderoso. Você não está nas mãos de qualquer um.
as mãos que te seguram, é as mãos de um homem poderoso, de um homem valente, de um homem que veio, sofreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado ao Pai com os céus, aos céus. É essas mãos, é nessas mãos que você está, é sobre essas mãos que eu estou, é sobre essas mãos que eu quero direcionar na tua vida que você está, é sobre essas mãos que eu quero direcionar a tua vida que você deve permanecer, porque você não tem ideia, você não tem noção de onde Deus quer te colocar, de onde Deus ele quer te posicionar. Patrícia, tá doendo, Patrícia, o que as pessoas falam ao meu respeito machuca, eu sei, eu já ouvi muita coisa também, eu já ouvi muita coisa ao meu respeito e ouço até hoje coisas ao meu respeito. Eu ouço, dói, eu sei que dói, mas suporto. O que eu faço? Suporto e confia no Pai. Coloca sobre eles, se lança aos pés dele, seja de verdade com ele. Seja de verdade com ele, porque a verdade que você é nele, ele justifica. Ele quem te justifica, ele te respalda, ele te respalda. Seja de verdade com ele, ele te respalda, ele te justifica, ele te guarda e ele é quem te blinda. Não interessa as vozes, a flecha está sendo guiada, a flecha está indo viver o propósito. Ela não para justificar para ninguém, ela está vivendo o propósito. Onde você está indo? Eu estou caminhando para o meu propósito. Aonde você está indo, fulano? Eu estou caminhando para o meu propósito. Para onde você vai? Eu estou caminhando para o meu propósito. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas você... Eu estou caminhando para o meu propósito. Eu estou caminhando para o meu propósito. Ah, eu estou caminhando para o meu propósito. Grava essa palavra para a tua vida. Grava essa palavra para a tua vida. Coloque ela no teu Facebook. Coloque ela no teu status do WhatsApp. Coloque ela no teu Instagram. Eu estou caminhando para o meu propósito. Eu estou caminhando para o meu propósito. Tem um louvor que fala assim: não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu sei que Jesus me ama. Eu não tenho tempo para perder para questionamento. Eu não tenho tempo para fofocar da vida dos outros. Eu não tenho tempo para falar, não, eu estou muito ocupada tendo intimidade com Deus. Eu estou muito ocupada buscando o coração do Pai. Eu estou muito ocupada tentando buscando nele quem eu sou. Eu estou muito ocupada, eu tenho muitas coisas para fazer na presença do Pai. Não tenho tempo para me justificar. Não tenho tempo para dizer para você o porquê disso, porquê que eu faço isso, porquê que eu faço daquilo. Não, porque eu estou vivendo o propósito do Pai. Porque eu estou vivendo o propósito do Pai. O Pai me designou a isso e é isso que eu vou viver. Nossa, mas é o endemoniado, isso não é de Deus. Você tem que saber que aquilo que você faz é de Deus. O que as pessoas falam, deixam de fazer, não deve ter peso sobre a tua vida. O que deve ter peso sobre a tua vida é a glória de Deus. É o peso da glória, é o cabote dele. É o kadosh dele sobre a minha vida e sobre a tua história. Caminhe sobre este fundamento. Fundamento da intimidade, vivendo ao propósito. Jesus era íntimo do Pai. Mesmo sendo Deus. Jesus não haveria necessidade, por ser Deus, de orar, mas ele sempre orava. Jesus sempre orava. Jesus... ele passava por grandes lutas, grandes afrontas. Jesus, ele ia orar. Jesus, ele sabia o momento de se retirar, o momento de falar e o momento de se retirar. E quando ele se retirava, ele ia orar. Ele não recuava. Ele não recuava. Ele ia orar, se fortalecia no Pai e continuava caminhando. A minha palavra para a tua vida hoje é: ore, se fortaleça no Pai e continue caminhando no teu propósito. Eu não sei em que nível você está. Não sei se você está na aljava. Não sei se você está no nível do Pai ou se você já está caminhando. Se você já está caminhando, mas seja qual for o nível que você está, não desista. Continue orando, continue buscando, continue se posicionando. Não ligue para o que as pessoas falem ao teu respeito. Viva o propósito de Deus na tua vida. Viva o propósito de Deus sobre a tua história. Seja fundamentado sobre esta verdade. Seja fundamentado sobre o coração do Pai. Sobre a verdade de quem você é nele. E na verdade de quem ele é em você. Se dedique a conhecer o coração do Pai. Seja curado. Seja liberta. Seja restaurada. Seja de verdade. Independente, mesmo que doa. Mesmo que doa, a verdade dói, só que é uma dor momentânea. Depois ela traz um alívio, depois ela traz cura.
para as nossas vidas, depois ela traz cura para as nossas vidas, depois ela traz cura para mim e para a tua história. Amém? Amém? Deus abençoe a tua vida. Coloca um glória a Deus aí nos comentários. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra. Fundamento da intimidade. Qual é o fundamento da intimidade? É a oração. É a oração, é a palavra, é a renúncia, é a obediência. É suportar os processos. É suportar os processos. Jesus passou pelos processos. José passou pelos processos. Elias, quem era Elias? Estava escondido. Quando ele apareceu, causou divisão em Israel, mas divisão para a verdade. Ele foi a verdade no meio do engano, no meio da mentira. Elias também passou pelo tempo de preparamento até ele aparecer para Acabe, para Israel. Amém? Paulo e Silas, aleluia, não deixou que nada os impedisse de orar, não deixou que nada os impedisse de viver o propósito, só adoraram no tempo da dificuldade e da debilidade, porque eles já tinham passado pelo propósito de conhecer o coração do Pai, pelo propósito da intimidade, eles tinham um fundamento, eles estavam entendendo o propósito. No meio da dificuldade, da debilidade que você vive, você só vai compreender qual o propósito de Deus através da intimidade, através de estar próximo do coração de Deus. Entenda aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida e entenda aquilo que Deus ele quer fazer através da tua vida e da tua história. Amém? Não se importe com aquilo que as pessoas falam ou pensam a teu respeito. Amém? Foque em Deus. Teu foco. Qual é o teu foco? Qual é o teu propósito? Caminhe sobre ele. O propósito, Patrícia, é ser mais íntima de Deus esse ano de 2020. Patrícia, o meu propósito é viver o meu ministério. O meu propósito é ficar firme com Deus. Então, caminhe sobre este propósito. O meu propósito é cura, é ser curado, é viver, Patrícia, tudo aquilo que o Senhor ministrou nessa live. Então, foque no propósito, foque naquilo que Deus ele tem sobre a tua vida. Tenha um foco naquilo que Deus ele quer fazer sobre a tua história. Seja na aljava, seja na revelação do coração do Pai, seja no caminhar agora para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no ambiente da intimidade e da revelação do Espírito, caminhar pela fé agora, seja para viver o propósito, mas tenha foco na intimidade com Deus. Não desista do ambiente da oração. Não desista do ambiente da comunhão com o Pai. Amém? Assim eu encerro mais essa live, assim eu encerro essa palavra. E eu creio que o Senhor ele falou tremendamente, fortemente ao teu coração. Fundamento da intimidade. Isso é vida de Deus em nós. Vida de Deus em nós. Que nós viemos caminhar por tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Caminhar pelo Espírito, caminhar pelos caminhos altos. Caminhar pela a fé no Filho de Deus. O Filho de Deus. Não vão crer, não vão acreditar. Mas quando eles virem concluídos, muitos vão querer chegar perto, muitos vão querer se aproximar. Muitos daqueles que não dão crédito vão querer oportunidades através da tua vida. Vão querer oportunidades através da tua vida. Vão até puxar saco. Vão querer até puxar os teus sacos. Porque você vai estar numa posição, numa posição onde vão querer estar perto de você, porque vão entender quem você é, vão reconhecer quem você é, agora vão querer até puxar saco seu, para ter oportunidade através da tua vida, para terem oportunidade através da tua vida, aqueles que antes te rejeitaram, amém? Mas que nós venhamos ter um coração como o de Jesus, e que nós venhamos através dele, através dele, através da palavra do reino, fazer com que essas pessoas entendam que Deus ele age sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Então o homem não explica, o homem não tem compreensão, somente quem é espiritual entende a forma que Deus ele age nas nossas vidas, de uma forma espiritual, de uma forma celestial. Então bem-vinda a este ambiente e bem-vinda a este ambiente de cura, de libertação, de intimidade, que é o ambiente do fundamento da intimidade com o Pai.
Amém? Eu quero orar pela tua vida e pela tua história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero colocar, Senhor, essa live em tuas mãos. Pai, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que esteve nessa live, que permaneceu nela até o fim. Que o Senhor possa visitar cada coração. Pai, que o Senhor possa visitar cada vida. Pai, que eles venham estar fundamentados no ambiente da intimidade. Pai, que essas pessoas venham suportar os processos. Pai, que nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos não venham, Senhor, estar atentos àquilo que o homem diz ao nosso respeito. Mas que nós venhamos estar sensíveis a ouvir e a compreender aquilo que o Senhor, Pai, fala sobre nós e aquilo que o Senhor quer, Pai, fazer em nós. Que nós venhamos suportar os processos, que nós venhamos entender, Senhor, os teus propósitos em nós e através das nossas vidas. Pai, nos guia, Senhor, a viver a tua verdade. Pai, nos guia, Senhor, a sermos homens e mulheres, Pai, cheios do teu Espírito. Pai, que nós venhamos não ser aparência, mas que nós venhamos ser de verdade diante do Senhor, porque somente a verdade subsiste até o fim, Pai. Somente a verdade subsiste até o fim. Somente a verdade subsiste até o fim. Somente a verdade, Senhor, subsiste até o fim. Pai, o engano, Pai, com o tempo ele é descoberto. A mentira também, Senhor, mas a verdade ela sofre. A verdade, Pai amado, caminhar na verdade, Senhor, é doloroso para as nossas vidas. Caminhar na verdade, Senhor, é caminhar em um ambiente de poucos amigos, de pouco reconhecimento, Pai, do homem. Mas no céu, Pai, nós sabemos que nós temos, Pai, diante do Senhor e diante da tua verdade. E que nós venhamos caminhar por este fundamento, caminhar por essa verdade de intimidade com o Senhor, de intimidade com a tua palavra, com a tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada um, Senhor, que entrar, que ouvir, que assistir esta live, Senhor, seja tocado pelo teu poder e pelo teu Espírito, venha ser reposicionado, Pai, se é alguém que desistiu do chamado, Pai, se é alguém que desistiu do ministério, se é alguém que tem dificuldade de orar, Senhor, de buscar, Senhor, a tua face na intimidade, Pai, que essa pessoa seja fortalecida pelo teu fogo, seja revestida, oh, barabá, xerere bandarabarabachê, chore barabarabachê de cantaramandarabarabachê, barabarachê, barabarabachê de barabachê, oh, bababaçoere bandarabarabachê. Oh, Pai, sejam reposicionadas, Senhor, com o teu reino, com o teu governo, que venham viver, Jesus, daquilo que o Senhor tem, Senhor, sobre a vida delas. Pai, oposição que o Senhor quer levá-las no mundo espiritual, Pai. Nem se compara, Senhor, aquilo que o coração delas anseia, Senhor. Oh, Pai, que elas venham viver no mundo sobrenatural do Teu Espírito, na Tua verdade, Pai. Nós com o Senhor somos maioria. Nós com Deus, você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria. Amém? No ambiente da intimidade você está seguro, você está guardado pelo Pai. Você está guardado pelo Senhor. Amém? Então fique com essa palavra no teu coração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você venha viver essa palavra, amém? Em direção à tua vida, em direção à tua história. Shalom, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história. Sábado que vem, às 9 horas, se assim Deus permitir, nós aqui estaremos para mais uma live Vida de Deus, amém? Vida de Deus para a minha vida e para a tua história, que fluam os rios da glória do Senhor nas nossas vidas, que fluam este rio, e que desse rio que fluir de nós, venha imergir outras pessoas, venha imergir também outras pessoas, amém? Aquilo que Deus ele faz em você, entenda algo. Aquilo que Deus ele faz em você, Deus ele também quer fazer através de você. Tudo começa por você. Tudo começa em mim e através de mim sobre a vida das outras pessoas. E que nós venhamos dar continuidade naquilo naquilo que Jesus designou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história. Shalom Adonai. Até a próxima.